significado da Bíblia. Um dia um rei, lendo toda a Bíblia, não entendeu o seu real significado. Ficou meditando por dias e não chegou a um consenso. Decidiu chamar seu vassalo e pediu-lhe que lhe trouxesse todos os sábios da região para lhe explicar de forma rápida o que significava a Bíblia. Então seu secretário partiu imediatamente e depois de alguns dias lhe trouxe os 3 homens mais sábios do seu reinado. Quando os homens chegaram ao palácio do rei e se apresentaram, o rei lhes informou que queria ouvir de cada um deles a sua visão sobre a Bíblia e o que ela significava. Então o primeiro homem adentrou a sala do rei e o soberano lhe disse: "Quero que você me explique o significado deste intrigante livro. Fique em minha frente em pé, em um só pé, e explique sinteticamente o que significa a Bíblia." O sábio argumentou que seria impossível falar tanta coisa em pé, num só pé. Mas, por insistência do rei, tentou explicar a Bíblia naquela posição determinada pelo rei. O tempo passou e ele se cansou e perdeu o equilíbrio, pondo o outro pé no chão, e não conseguiu dar a explicação que o rei precisava. Com o segundo sábio aconteceu exatamente a mesma coisa, e também com o terceiro sábio. Todos se esforçaram, mas nenhum conseguiu explicar o que significa a Bíblia. O rei ficou muito chateado e chamou de volta o seu secretário e pediu que ele fosse além das terras do seu reinado e procurasse mais sábios que pudessem lhe explicar o que a Bíblia significa. O seu vassalo saiu e passou algumas semanas fora procurando um sábio que conseguisse tal façanha. Por fim, chegando a um outro povoado, soube que havia naquela região um famoso sábio capaz de dar a resposta que o rei tanto ansiava. Rapidamente o secretário do rei foi ao seu encontro e, chegando lá, explicou que seu rei procurava em todo lugar um homem sábio capaz de lhe explicar o significado daquele livro tão enigmático. Então o sábio se pôs a caminho e finalmente chegou à presença do rei. O rei lhe disse: "Gostaria que você se mantivesse de pé, em um só pé, e me dissesse o que significa este livro que eu terminei de ler, mas não o compreendi." Então o sábio se pôs em um só pé e disse: "O significado deste livro, chamado Bíblia, é amor. E tudo mais que está escrito é para explicar este significado." Falando isso, pôs o outro pé no chão, pediu licença e se retirou. Medite sobre isso. Tenho certeza que daqui para frente você verá a Bíblia com outros olhos. Até mais!